Ora, cá estamos. Agora sim, boa tarde a todos. Já com imagem e som, há ainda pessoas que vão juntar-se nos próximos minutos, ou não estivéssemos em Portugal, mas para aqueles que já cá estão, não vamos penalizá-los e, portanto, vamos dar início à nossa sessão. Em nome da Parside, é para mim um grande gosto estar a receber todas as pessoas que têm interesse em acompanhar-nos. Volto a lembrar, esta é a segunda temporada deste formato do Aparside Executive Club. O Aparside Executive Club nasceu há 4 anos atrás e durante os primeiros 2 anos e qualquer coisa foi em formato físico e fechado, ou seja, presencialmente e apenas para membros da comunidade Aparside. Entretanto, aconteceu aquilo que todos nós sabemos e tivemos que fazer a transição para um formato remoto. Ao fazer isso, tomámos também uma decisão pela primeira vez de abrir uma atividade da Aparside a pessoas fora da comunidade. É por isso que hoje estamos a falar com clientes da Aparside, ex-clientes da Aparside, colaboradores da Aparside e também público em geral. O que é que nós pensámos para esta segunda temporada deste formato? Bom, no ano passado, ou no ciclo passado, tivemos o grato gosto de contar com 11 empresas de Executive Search, o que foi um painel, digamos que bastante rico e onde, com certeza, que quem esteve presente pôde retirar alguns ensinamentos interessantes e raros. Não é exatamente uma profissão conhecida pela sua acessibilidade. Desta vez mudámos as agulhas e resolvemos convidar 16 diretores de recursos humanos de grandes empresas nacionais. Nós estamos a falar de empresas que são top 100, top 200 e resolvemos emparelhá-los, desculpem a expressão que é um bocadinho feia, de uma forma relativamente aleatória, tendo em atenção diversidade de género e também, obviamente, diversidade de indústria, de modo a que não estivéssemos com concorrentes diretos. Tivemos apenas estes 2 cuidados. E, sem mais delongas, passo a apresentar rapidamente os nossos 2 convidados ilustres de hoje. Temos, por um lado, o Nuno Simões. O Nuno Simões é o responsável de recursos humanos da PwC, portanto PricewaterhouseCoopers, uma empresa bem conhecida, pertencente ao grupo das Big Four. O Nuno tem responsabilidades pela parte de pessoas e organização, tanto do escritório português como de operações em Cabo Verde e Angola. Portanto, vamos dizer que tem um pé cá e outro pé em África. Ou se calhar 2 pés cá e uma mão em África, enfim, depois depende um bocadinho do mix. No caso da Maria Menezes, a Maria é responsável de recursos humanos, de uma forma simples, como há bocado estávamos a falar, por uma coisa chamada Unilever, em Portugal, de uma forma concreta, por 2 empresas que têm entidades jurídicas e governance independente. Estamos a falar da Unilever FIMA, que é a herdeira da FIMA Lever Eagle, alguns de vocês lembrar-se-ão, e da empresa Galo Worldwide, que na verdade trata da parte de azeites. Maria tem também Portugal, que é a sua base, mas tem operações ou operação no Brasil, uma vez que é um mercado fundamental precisamente para a Galo Worldwide. E, portanto, o que é que nós podemos dizer a partir daqui em termos de regras para esta sessão? Muito simples. A única coisa que os senhores e as senhoras já estão habituados é ter o microfone desligado. Relativamente à câmara, podem estar ligado, pode estar desligado. Tenho todo o gosto em ver as vossas caras, para não dar a impressão que não estou a falar para uma parede, enfim, que é um pouco às vezes desagradável, mas é como entenderem tudo absolutamente tranquilo. Na primeira parte desta conversa, nós vamos ouvir a apresentação destes 2 colegas ou destes 2 profissionais pela sua própria voz. Depois vamos começar a nossa conversa com algumas perguntas que eu tenho de curiosidade para eles, mas a parte fundamental desta sessão era as senhoras e os senhores que nos estão a ouvir poderem colocar de viva voz as vossas questões. Para isso, o sistema é relativamente simples. Enviam a vossa pergunta aqui na caixa de diálogo. Se quiserem em privado, enviam para a organização. O perfil é Aparside, penso eu. Está aqui a Ana Letícia a ajudar-me. E depois a nossa, digamos, a Ana Letícia que está nos bastidores, faz-me chegar a pergunta e eu faço a vocalização da mesma pergunta. Às vezes há outras pessoas que mandam para a audiência toda a sua pergunta, também não tem mal nenhum. Portanto, de uma forma ou de outra, eu estou cá para dar voz às vossas questões e principalmente os nossos convidados para tentarem ajudar-vos partilhando os insights. Isto basicamente, o palco é deles, eu sou apenas uma espécie de estrutura para que isto possa correr bem. Portanto,
Muito obrigado, já temos metade da audiência inscrita. Isto normalmente é sempre assim, tivemos 50 inscritos, estamos com 24 pessoas, portanto vai chegar daqui a bocadinho aos 30, 35, é tipicamente as métricas destas coisas. Portanto, às pessoas que cá estão, muito, muito obrigado. Maria e Nuno, vamos começar pelas senhoras, para variar, ou para não variar, uma apresentação assim relativamente breve, Maria, da sua carreira. Como é que chegou a um lugar tão interessante como aquele que hoje ocupa? Obrigada, João. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao João e à Parceiro deste convite. É um gosto enorme estar aqui hoje convosco. E em especial, penso que possam imaginar, mas o João foi obviamente uma das pessoas que também desempenhou um papel importante para que eu tivesse chegado ao dia onde cheguei hoje, porque foi um dos primeiros ilustres chefes, chamemos-lhe assim, com quem tive a oportunidade de trabalhar e de aprender também bastante. Muito obrigado. Podemos dizer que apesar de mim chegou aí, mas muito obrigado. Também, apesar de si e com muita sua ajuda também. Portanto, eu iniciei a minha carreira há cerca de 11 anos atrás na Unilever e acho que tive, obviamente também será fruto do meu trabalho, mas também a sorte ainda de poder ser uma das ilustres filhas desta casa, a quem é dada a oportunidade de podermos fazer uma progressão interna e de ter conseguido chegar a esta posição que ocupo já há cerca de 3 anos. Desde que iniciei a minha carreira sempre em recursos humanos aqui na Unilever, tive a oportunidade, efetivamente, de experimentar um bocadinho de tudo aquilo que nós podemos fazer em recursos humanos e que uma empresa da dimensão de uma multinacional como a Unilever nos consegue oferecer. E, portanto, consegui fazer funções tanto daquilo que se chama de Leadership and Development, portanto, funções mais de expertise nas diferentes áreas de recursos humanos, tanto a nível local como também a nível internacional, no registro europeu, e tive também a oportunidade de poder trabalhar junto das áreas de negócio, tanto numa vertente comercial, como numa vertente de fábrica e como numa vertente mais corporativa. E penso que tenha sido o conjunto dessas experiências, com a entrega que me foi permitido de fazer através do exercício das funções, que me trouxe ao lugar onde estou hoje em dia, com muito orgulho, obviamente, acima de tudo, naquele que foi o percurso e as experiências que pude fazer. Portanto, este é um bocadinho o resumo, poderia falar-vos em detalhe sobre todas as funções que foram feitas, mas acho que o mais rico e interessante, acho eu, da experiência, é ter tido a oportunidade de tocar todas as áreas da organização e, acima de tudo, ter tido as oportunidades e as ter aproveitado, por forma a ter chegado aqui, onde, sem dúvida, e como disse no início, o João e outras pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar, tenho a certeza que também fizeram a diferença para que aqui tivesse chegado. Muito obrigado, Maria. Sim, senhor. 11 anos do Unilever. Realmente, o Unilever, uma casa onde eu estive quase 18 anos, portanto, estava aqui a ouvir isto e a pensar como a vida é, mas é com muito gosto e perdoem-me os outros todos, mas é para mim um grande orgulho ver uma pessoa com quem trabalhei, que vi nascer praticamente na empresa hoje ocupar este lugar, e acho que ninguém se chateia se eu disser isto e disser que é para mim fruto de grande satisfação profissional e pessoal. Portanto, Maria, muitos parabéns e muito obrigado mais uma vez por ter aceito este convite. Passando aqui ao nosso amigo Nuno Simões, que está noutro métier, ou melhor, no mesmo métier das pessoas, mas num outro contexto. Nuno, como é que foi a sua carreira até chegar aqui, de uma forma também, digamos, sumária, só fazendo highlights dos principais aspectos? Sim. Antes de mais, começar também por desejar uma boa tarde a todos os presentes, agradecer aqui mais uma vez ao João o convite para estar aqui hoje, a partilhar convosco aqui um bocadinho também de alguns temas de recursos humanos. E se calhar começando pelo princípio, que é, eu trabalho já há 21 anos na área de recursos humanos. Comecei numa área muito particular e muito interessante, que é o retalho, no Grupo Auchan. Na realidade, eu diria que essa foi a grande escola que eu tive em termos de recursos humanos. Começou logo com o estágio curricular que eu precisava para terminar a minha licenciatura, com um projeto que eu não sabia muito bem como é que iria fazer, que era um projeto de descrição de funções de toda a empresa, mas que me ajudou muito a conhecer uma realidade em grande detalhe e que serviu para que nos anos seguintes, ou seja, nos 8 anos que eu passei, perto dos 8 anos que eu passei na Auchan,
pudesse enriquecer a minha carreira do ponto de vista de experiências. Tive sempre um perfil muito ligado ao recrutamento, um perfil mais generalista, depois passei para a área de formação, tinha recrutamento e formação, parte da avaliação de desempenho, mas chegou ali um momento em que eu pensei, deixa-me lá ver, será que os recursos humanos são assim em todas as empresas? Será que se eu mudar de empresa as coisas são diferentes? Será que o setor de atividade tem impacto na gestão de recursos humanos? E foi assim que eu decidi que estava no momento de poder mudar. Na altura eu tinha-me acabado de falar em passar para a área comercial, que é o normal neste tipo de empresas, é o caminho tradicional. A própria Maria, embora não seja diretamente retalho, mas é muito deste tipo de empresas que as pessoas façam carreiras que passem pelo negócio, e isso seria o meu caminho se eu ficasse na Auchan. Não fiquei e fui para uma outra empresa, para a Mercedes, para a Daimler, mais concretamente, que em Portugal é conhecida pela Mercedes-Benz Portugal, onde tive a oportunidade também de conhecer os recursos humanos, mas no setor automóvel. Depois de estar perto de 2 anos na Mercedes, fui convidado para aceitar um novo desafio, num setor completamente diferente, que era o setor da restauração coletiva, na Eureste, que faz parte do maior grupo de restauração coletiva do mundo, que é o Grupo Compass. Na prática, depois tive uma passagem ainda pela Cofidis e até há 6 anos esta parte ter entrado na PwC. O que é que eu posso dizer, se calhar, de relevante aqui para quem está hoje aqui à tarde, neste final de tarde? Dizer que tive também muita felicidade por ter tido oportunidades, por ter trabalhado com pessoas que me foram dando desafios e a possibilidade de trabalhar em diferentes áreas. Ou seja, o meu perfil sempre foi muito mais generalista, embora tenha um foco muito grande em recrutamento, avaliação de desempenho e formação, mas foi muito mais a oportunidade de poder trabalhar em muitas áreas de recursos humanos, até chegar à PwC e onde neste momento assumo a responsabilidade dos recursos humanos há 6 anos. Eu diria que, se calhar para passar a palavra novamente ao João, aquilo que eu destacaria nesta mais-valia foi a passagem por diferentes setores de atividade que me permitiram ter a noção de que realmente existem diferenças. As áreas de recursos humanos são as mesmas, mas existem diferenças na gestão das pessoas mediante os setores, mediante as empresas, sobretudo, mas acima de tudo que no final do dia as pessoas fazem toda a diferença naquilo que são as políticas de recursos humanos. E se calhar, João, passava novamente a palavra, porque acho que pode ser aqui um bom mote para alguma pergunta adicional. Muito obrigado. As carreiras são diversas, obviamente nós temos de trabalhar com padrões, e uma empresa como a Parcide, que trabalha exclusivamente com gestão de carreira, tem que ter cuidado, porque na verdade transmite insight, transmite conhecimento aos seus clientes. Mas eu estava a pensar que é curioso que estamos a ver 2 tipos de carreiras diferentes. Estamos a ver uma carreira mais, eu iria dizer, verticalizada, da Maria, e estamos a ver uma carreira mais, não é bem lateralizada, mas mais diversificada em indústria, no caso do Nuno. No entanto, conhecendo eu a Unilever, também é preciso dizer, que a Maria não teve tempo, que a experiência da Maria em 11 anos passou por vários países. E, portanto, na verdade, não sendo exatamente a mesma coisa, também não é exatamente estar sempre perante a mesma realidade. Eu que venho lá de dentro sei aquilo que estou a dizer e, portanto, Maria, não é? Não estou a dizer nenhuma asneira. De forma alguma. E se o João quiser, eu posso complementar. Eu não entrei em tantos detalhes porque achei que se calhar seria mais importante salientar, eu acho que o conjunto das diferenças. Mas efetivamente eu comecei a carreira há 11 anos atrás aqui na Unilever em Portugal. Nos primeiros cerca de 3, 4 anos desenvolvi uma série de funções associadas a áreas como de remuneração, de talento, de recrutamento, a projetos mais estratégicos de apoio aos business partners e diretores de recursos humanos. Depois tive a oportunidade de ter uma expatriação, na altura, nos nossos headquarters da Europa, onde trabalhei na área de Leadership and Development para a Europa como um todo, portanto, onde desenvolvíamos a estratégia corporativa nesse âmbito, que depois, de alguma forma, tínhamos que vender aos países e convencê-los a implementar e fazer o tracking de que, efetivamente, ela era implementada e correspondia à expectativa. No meu regresso a Portugal,
assumi uma função do chamado HR Business Partner, que é uma função mais generalista, mas aqui na Unilever assume uma vertente muito estratégica, portanto, é a pessoa que dá apoio ao membro da Comissão Executiva, ao líder da área de negócio, no desenvolvimento da estratégia de recursos humanos e, obviamente, que ajuda no direcionamento das carreiras dos colaboradores dessa área de negócio, sempre, obviamente, com um chapéu amplo. Depois, no início, fiz esse trabalho para as áreas mais comerciais, depois, a seguir, migrei para fábricas, portanto estive a trabalhar durante 2 anos no nosso centro industrial que fica aqui perto de Lisboa, que é uma realidade uma vez mais muito distinta, e depois dessa função, onde além da função fui tendo a oportunidade também de trabalhar em diversos projetos. Eu acho que essa também é uma das coisas boas quando se trabalha em empresas grandes e em equipas que às vezes não são tão grandes para a dimensão da organização, é que podemos tocar muito de outras áreas em simultâneo, e depois então assumi esta função atualmente, portanto. Efetivamente, como o João dizia, não é a mesma coisa que mudarmos de setor, e como eu dizia, e não tendo nunca mudado de empresa ou de setor, tenho a certeza que existem diferenças na gestão de recursos humanos quando se muda de setor. Eu acho que as diferenças, digo à distância, mas imagino que as diferenças quando se muda de setor sejam mais nas políticas e nos processos mais puros e duros, mas depois, no final do dia, o que faz realmente a diferença é a cultura das organizações e as pessoas com quem se trabalha. Porque, como o Nuno dizia, e eu tenho 100% de acordo, acho que realmente são as pessoas que fazem a diferença. Trabalhando numa multinacional desta dimensão e tendo tido a oportunidade também de circular cá dentro, também há diferenças, porque, como o João bem disse no início, nós somos dissidentes de um conjunto de empresas, que também elas tinham no início culturas diferentes, e isso de vez em quando ainda se faz sentir, especialmente quando se trabalha em contextos de fábrica ou quando se muda de país, onde as realidades não são as mesmas também. Exatamente. Portanto, enfim, agora um bocadinho mais, todos percebermos que a variação de contexto, seja no sentido mais lato ou um bocadinho ainda dentro do mesmo grupo, é importante, foi importante para estes 2 profissionais crescerem nas suas carreiras e poderem, pronto, chegar hoje onde mais destaque estão. Ora bem, nós já temos as primeiras perguntas, curiosamente, mas antes disso, vamos aqui para umas outras coisas. Portanto, nós estamos com pessoas que estão interessadas naturalmente nas suas próprias carreiras, essa é, digamos, a pedra de toque da Parside e de todos estes eventos, e uma pergunta que me ocorre é qual é que é neste momento o desafio mais premente que os recursos humanos da vossa empresa enfrentam? E aqui, obviamente, não queremos um scorecard, nem o plano estratégico, mas vamos dizer 1 ou 2 ideias fortes. O que é que, neste momento, a Maria e o Nuno sabem que, decorrentemente daquilo que é a estratégia de negócio e a estratégia organizacional e o contexto competitivo das vossas respectivas empresas, são os temas críticos? Talvez isso nos possa dar pistas depois para falarmos sobre recrutamento, sobre modelos de competências e sobre outras coisas. Nuno. Ok, muito bem. Bom, eu diria que neste momento na PwC há um tema que está em cima da mesa, até diria de uma forma global, ou seja, não só em Portugal, é uma preocupação a nível mundial na PwC, que é a gestão do talento e a procura do talento e a retenção do talento. Ou seja, estamos a falar de talento, entenda-se os recursos que nós necessitamos para fazer face àquilo que são os nossos desafios, o nosso trabalho, e obviamente darmos resposta às necessidades dos nossos clientes. E eu diria que essa é uma preocupação muito grande atualmente. O mundo do trabalho está a mudar a uma velocidade bastante grande. A Covid só veio ainda trazer mais aceleramento a este processo, ou seja, obviamente nós temos uma pandemia que trouxe algumas coisas negativas, como nós todos sabemos, estamos a viver isso na pele, mas também trouxe algumas coisas positivas do ponto de vista do mercado de trabalho, que é um aceleramento bastante grande relativamente à maneira como se vê o trabalho e como o trabalho vai ser tratado no futuro. Dito isto, eu diria que uma é claramente onde é que nós vamos buscar os recursos face às necessidades que nós temos, e essa é uma preocupação enorme, posso-vos dizer. Nós, a nível global, sentimos uma grande dificuldade em arranjar determinado tipo de recursos
com determinado tipo de características, e fazer esse planeamento, trabalhar aquilo que nós chamamos a força de trabalho do futuro, essa gestão previsional é muito complexa, porque nós temos que pensar um bocadinho mais à frente, e todos os impactos que nós estamos a ter, desde o impacto demográfico até as outras situações que são a forma como as pessoas querem trabalhar, e que hoje em dia, não sei se tem noção, mas nós estamos neste momento a trabalhar a nível mundial, já existe cerca de 26% da população ativa que está a trabalhar de forma independente, o que quer dizer que a maneira como as pessoas estão a ver o trabalho vai acelerar para um caminho que é as pessoas a trabalharem por sua própria conta. E as previsões é que nas próximas 2 décadas, esse número possa chegar até aos 50%. Pronto, e essa é uma preocupação, e se calhar a segunda, obviamente, é a questão que está ligada com essa, é a retenção e a experiência que nós proporcionamos aos nossos trabalhadores, aos nossos colaboradores internamente. Eu diria que essas são as 2 principais preocupações que nós neste momento temos. Muito bem, Nuno, muito obrigado. Maria, mesma pergunta. O que é que são assim os 2 temas fundamentais que neste momento ocupam a sua mente? Bem, o primeiro deles é o futuro do trabalho e o que é que são os novos modelos de trabalho. E isso envolve muitas coisas. Portanto, não, é um tema que parece muito lato, mas começa pelas novas formas de trabalhar. Portanto, qual é que será o modelo? Quais é que serão os modelos, efetivamente, de recrutamento e de sourcing das nossas funções? Como o Nuno dizia, efetivamente há uma mudança muito grande a nível mundial e que vai certamente também afetar Portugal na forma como se contrata pessoas, na forma como vamos trazer para dentro das organizações aquelas que são as skills necessárias. E, portanto, esse é dentro desse âmbito o segundo. E, de um ponto de vista do desenvolvimento das nossas pessoas, é estarmos à frente daquela que é a necessidade do tempo no desenvolvimento das skills que vão ser fundamentais para o nosso negócio, não hoje, mas amanhã. E tudo isto se encaixa dentro daquele que é um modelo do futuro do trabalho, e que nos leva depois para um outro tema, que é qual é que é o perfil de pessoas que nós vamos precisar no futuro, se as temos já na organização, ou como é que as vamos desenvolver, ou onde é que as vamos buscar. Portanto, muito em linha com também o que o Nuno dizia. E o segundo tema, diferente deste, mas nunca dissociado, é a questão da gestão da performance. Também ela vai ter que evoluir como consequência dos modelos de trabalho, porque se nós não vemos as pessoas todos os dias, se os chefes não veem as pessoas todos os dias, como é que os chefes vão continuar a avaliar as pessoas? Se continuam a avaliar as pessoas pelo trabalho que elas fazem ou pelo output que entregam, enfim, uma série de dinâmicas associadas, e nós na Unilever sempre fomos, ou tentamos ser bastante rigorosos na forma como fazemos a nossa avaliação de desempenho, e esses modelos estão também em constante evolução, porque começamos a olhar cada vez mais para os colaboradores como um todo e não apenas como a entrega de um determinado output, e portanto como é que conseguimos pôr tudo isso em perspectiva à luz também daqueles que são os futuros modelos de trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Maria. Curiosamente, portanto, há um ponto comum, claramente, entre as 2 empresas, ou as 2 visões, e depois há algumas questões de detalhe que têm muito a ver com a realidade contextual de cada um. Mas não deixa de ser interessante, isto não foi preparado para quem nos está a ouvir, e, portanto, é uma conclusão interessante. Eu aproveitava para fazer a ponte para um tema que dá pano para mangas, que é o tema do Covid e do impacto da pandemia. Naturalmente, nós não queremos agora aqui um ensaio sobre como é que a PwC, pois com certeza que deve ter 53 mil génios a pensar nisso, não é, Nuno? E a Unilever é a mesma coisa. Ou então faz outsourcing à McKinsey, também pode ser, estou a brincar. Normalmente a Unilever trabalha muito com a prata da casa, só para sermos absolutamente verdadeiros. O tema é, de uma forma sumarizada, qual foi o impacto que a Covid teve nos vossos negócios, por um lado, e na experiência de trabalho, por outro. Portanto, são 2 coisas diferentes. Uma é negócio puro e duro e outra é como é que organizam o trabalho. De uma forma assim sumária, só para nós, porque estes temas começam hoje em dia a fazer-se, não é história, porque ainda estamos um bocadinho dentro do furacão, mas já começa a haver pensamento estruturado sobre isto. E já agora gostava também de saber, porque acho que os nossos ouvintes, ou os nossos espectadores, ou a nossa assistência, ia gostar também de perceber como é que foi viver isto dentro da PwC. Bom, de uma forma, vou tentar ser resumido, mas acima de tudo, aquilo que eu posso dizer é que
a sensação de não ter uma forma ou um guia para lidar com uma situação inesperada, se calhar foi o primeiro impacto, ou seja, houve um impacto quase como o que é que se está aqui a passar e como é que nós vamos lidar com isto e muitas das vezes nós guiamos por estudos de caso, por best practices e coisas desse tipo, e aqui não existia nada disso, na realidade. Eu acho que se calhar começa por aí. E então, aquilo que eu diria que no caso da PwC, na liderança da PwC, houve duas coisas principais que nós tivemos em consideração para lidar com a pandemia. Uma foi a segurança das pessoas, ou seja, o cuidado com as pessoas. Essa foi a prioridade máxima que nós tivemos na gestão da pandemia. E segundo, a questão da comunicação para com os nossos colegas, eu diria que de uma forma muito frequente, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas desde termos comunicações semanais, termos colocado nós colocámos as pessoas em casa a trabalhar remotamente, também porque tínhamos as condições para o fazer, felizmente. Ainda antes de estarmos num estado de emergência, e depois, eu diria que estes foram os dois primeiros tópicos, e depois o terceiro, não menos importante, que é como é que nós vamos dar resposta aos nossos clientes, ou como é que vamos garantir o nível de resposta que os nossos clientes estão habituados a trabalhar desta forma. Pronto. E eu diria que estas três grandes áreas foram fundamentais para toda a estratégia, e para todo, eu diria, estratégia. No início, não podemos dizer que foi estratégia, foi uma reação, foi reagirmos a algo que estava a acontecer, mas depois, com a continuidade, foi nós pensarmos, ok, o que é importante para nós? Primeiro, as nossas pessoas, vamos proteger as nossas pessoas ao máximo. Depois, o que é importante fazer a seguir? Garantir que existe uma comunicação e que estamos em permanente comunicação com as pessoas, e essa comunicação era feita através de comunicação unilateral ou bilateral, quando nós fazemos surveys e obtivemos também muito daquilo que as pessoas estavam a pensar e a sentir naquele momento. E depois os nossos clientes. E eu diria que, de uma forma muito resumida, para poder passar também a palavra à Maria, depois podemos entrar um bocadinho mais de detalhe, mas essa preocupação foi valorizada pelas pessoas, por todos nós. Acho que todas as pessoas na PwC sentiram, eu falo por mim, obviamente, enquanto colaborador e aquilo que senti, a empresa tratou da forma correta esta situação, e as pessoas podem sentir orgulho da maneira de atuar que a empresa teve neste caso, e no final do dia as pessoas compensaram a empresa por esse tratamento. E quando eu digo compensaram a empresa, foi nada caiu, tudo aconteceu, as pessoas trabalharam muito, mesmo em situações fora do padrão, e temos a família em casa, estarem isoladas, tudo isso não impediu que nós atingíssemos os nossos resultados, que fizéssemos os nossos trabalhos, obviamente que às vezes com um bocadinho de esforço adicional. Isto depois ainda há a segunda parte da questão, João, que é o que é que afetou no nosso negócio. Nós temos uma parte que é um negócio mais estável, que é a parte da auditoria, não é? Porque tem que acontecer, independentemente de tudo o resto, esse negócio existe. E depois a parte da consultoria fiscal e da consultoria mais tradicional, que numa primeira instância, se calhar, foi um bocadinho afetada pela surpresa de toda a situação, acabou por continuar, porque surgiram outros temas, outras situações, que levaram a que, sei lá, estamos a falar, se calhar, de empresas que trabalhavam de porta aberta e que começaram a criar modelos online, ou seja, a própria situação em si da Covid acabou por gerar outras oportunidades de negócio e que nós conseguimos também aproveitar e felizmente, as coisas correram bem à PwC. Muito obrigado, Nuno. É interessante isso, no fundo, aproveitar a própria transformação e as necessidades emergentes que aparecem nos setores que são clientes, não é? Potencialmente. Maria, e a mesma pergunta, no caso da... No caso da Unilever, é engraçado ouvir o Nuno falar das best practices e de ir à procura de manuais onde eles não existem. Nós, que na Unilever documentamos tudo e temos manuais e instruções como tudo fazer, encontramos o nosso manual de como lidar com a gripe A. E tínhamos ainda um booklet deste tamanho, que na realidade não nos serviu de grande coisa, a não ser de um ponto de vista de estruturação daquilo que são as equipas de crise. Mas eu acho que a experiência, de um ponto de vista geral, é muito semelhante àquela que o Nuno transmitiu. O nosso objetivo, desde o início, foi assegurar a integridade da companhia, e isso significava, em primeiro lugar, a proteção das nossas pessoas,
Aliás, nós enviámos as pessoas para casa ainda antes do confinamento ter sido decretado e preparámos tudo nesse sentido. E, por outro lado, assegurar a continuidade do negócio. E a continuidade do negócio, no nosso caso, que temos fábricas e temos equipas de vendas na rua, implicou que as nossas fábricas, obviamente, continuassem a operar, mesmo neste contexto, e que os nossos vendedores continuassem a ir para a rua em alturas muito difíceis, alturas onde não havia, muitas vezes, equipamento de proteção individual, vulgo, máscaras, luvas que na altura se usavam, viseiras, que não existiam disponíveis. Eu cheguei a estar numa fila de uma drogaria onde encontrei luvas, a comprar luvas ao fim de semana para podermos mandar para os vendedores no país inteiro, porque não haviam luvas. E era ultramente necessário, nem que fosse para lhes dar segurança na forma como eles se dirigiam aos clientes. E a verdade é que toda a nossa força de trabalho respondeu de forma muito positiva. Acho que foi o sentido de responsabilidade da continuidade do negócio, mas também acredito que na forma como a companhia sempre os tratou, sempre se dirigiu a eles, quer através do tipo de comunicação que sempre fizemos, mas também de todas as ferramentas que pusemos à disposição deles a todos os níveis, não só de um ponto de vista da sua segurança física, mas também do seu bem-estar mental, inclusive, para que pudessem continuar a dar resposta. E a verdade é que, ao fim destes cerca de 2 anos, a companhia nunca parou, assegurámos a continuidade das operações. O impacto que houve no negócio não foi como consequência, de um ponto de vista daquela que é a nossa capacidade de capital humano, mas de consequência daquele que foi o desastre do mercado, pelo facto do mercado ter estado fechado e de nós sermos muito dependentes, e a pandemia aqui veio reforçar essa ideia e demonstrá-la concretamente, que somos muito dependentes do canal HoReCa, tipicamente a restauração, a hotelaria, etc. E isso teve um impacto muito grande no nosso negócio, tanto a nível de vendas como de fábrica, porque temos uma grande parte das nossas fábricas são também de produtos para esses mesmos canais. Mas obviamente que essa mesma necessidade veio reforçar a necessidade de se acelerarem outras medidas, que acho que também dá para abrir, se calhar, aqui um bocadinho a conversa para outros temas, já com um bocadinho de preparação do pós-Covid, foi que medidas poderiam tomar já antevendo alterações do contexto de trabalho. E, portanto, nós ainda, 6 meses depois da pandemia ter começado, tomámos uma primeira decisão, que foi a de redução do nosso espaço físico de escritório, que já antevíamos que seria o que faria sentido, mas foi também uma medida, obviamente, fundamental naquilo que respeita ao controle de custos, para não termos que tomar outras medidas menos simpáticas ou mais complicadas. Muito bem, muito bem. Pois isto tem tudo sempre um lado mais solar e um lado mais lunar, não é? E é preciso estarmos atentos. Muito obrigado, Maria. Sim. Já agora também posso aproveitar para reforçar que, efetivamente, nós nos nossos questionários, inclusive de clima, que realizamos todos os anos, colocámos questões, como acredito que a PwC tenha feito à semelhança sobre Covid, já o ano passado tínhamos, e a resposta foi super positiva dos colaboradores. Portanto, eu acho que todas as empresas fizeram por assegurar que os seus trabalhadores estariam protegidos e satisfeitos neste contexto difícil. Acho que o lado humano imperou bastante nestes últimos anos. Não sei se todas as empresas, mas pelo menos todas as boas empresas. Vamos acreditar. Todas as empresas bem geridas, ou pelo menos que tentam fazer isso. Muito obrigado. Ora bem, a rapaziada e a raparigada que está aqui a ouvir acha tudo isto muito interessante, mas na verdade, tem que saber sobre as suas carreiras. E, portanto, nós se calhar vamos falar um bocadinho sobre uma outra coisa, que é o recrutamento. E, em vez de estar com perguntas muito micro, disto ou daquilo, o que é que eu vos desafiava? Estamos em 2021 para 2022, vocês representam as organizações que representam, uma pergunta quase aberta. O que é o recrutamento para cada uma das vossas organizações? Que tipo de funções, de facto, estão ou não estão a recrutar? Como é que o recrutamento é feito? É feito in-house? É feito através de recursos especialistas? No fundo, falar um pouco sobre o objeto, não é? O tipo de funções, etc., de perfis, as oportunidades que podem vir a existir ou que existem, e depois um pouco sobre o processo, porque isso são sempre 2 áreas complementares que interessam, digamos, genericamente às pessoas que gravitam à volta da Parsite. Portanto, a pergunta é exatamente esta: o que é que nós podemos saber sobre o atual e futuro próximo do recrutamento na Unilever e na PwC? Maria, continuamos com a Maria. Bom, nós na Unilever gostamos muitas vezes de nos referir ao recrutamento como sourcing e não recrutamento, e isto porquê? Porque nós privilegiamos muito o recrutamento interno.
Esse é o modelo base da Unilever, a nível mundial, e em Portugal não é exceção. Nós temos um programa de trainees, no qual investimos normalmente bastante, e é através desse programa de trainees que procuramos depois, ao longo das carreiras, fazer progredir as pessoas internamente. Esse continua a ser o modelo base, no entanto, eu acredito que no futuro esse modelo vai ter que ser um bocadinho mais liberalizado e ajustar-se àquela que são as necessidades deste contexto. E porquê que eu digo isto? Porque eu acredito que nesta fase, quando pensamos na redefinição dos modelos de trabalho, temos também que repensar naquela que é a redefinição dos perfis de recrutamento para o futuro. E como é que nós os podemos trazer para as organizações e em que momentos. E, portanto, acredito que nem sempre isso vai coadunar com a capacidade de desenvolvimento interno, porque alguns desses perfis não estão na organização aos dias de hoje e não estão ainda preparados, ou não estarão preparados no momento que será necessário. E, portanto, acredito que vamos sempre manter este modelo, porque é um modelo também que nos permite promover a cultura da organização a prazo, e, portanto, ele continuará a existir, mas acredito que vamos começar a investir mais no recrutamento externo, por um lado, e, por outro lado, em outros modelos de trabalho, como o Nuno falava no início, na capacidade de trazermos temporariamente algumas pessoas para dentro das organizações, sobre outras formas que não necessariamente um vínculo direto, assim o nosso contexto da legislação laboral aquilo que nos possa permitir. Relativamente aos perfis, é algo que ainda é, de alguma forma, um bocadinho, são ideias no papel, não é algo que esteja já muito definido, porque eu acho que, eventualmente, 2022 e 2023 vão ser anos de grandes definições. É uma pena, ao dia de hoje, ainda não podemos dizer que esta pandemia está acabada, mas não está, e isso vai ter um impacto enorme e continuar a ter nas organizações, mas acredito que vamos ter que investir em outro tipo de perfis que façam face às necessidades das nossas áreas de negócio, muito associada à evolução tecnológica e à automação. A Unilever, em Portugal, ainda é aquilo que podemos chamar de uma fully fledged company, no sentido em que nós temos todas as áreas da organização insourced cá em Portugal. Não é esse o modelo que a Unilever tem nos outros países todos, isto é obviamente fruto do facto de sermos uma joint venture e de termos um sócio local, mas acredito que vai haver uma evolução enorme da automatização e sistematização de processos, e isso vai levar à necessidade de recrutar outro tipo de perfis que já estão mais preparados para lidar ou para construir esse tipo de soluções ou para lidar com esse tipo de processos. E, portanto, vamos ter essa necessidade de poder ir ao mercado, de ter que ir ao mercado de trabalho. De um ponto de vista, como o João falava há pouco, de fontes de recrutamento, naquilo que toca ao chamado perfis de mid-career, que são aqueles que tipicamente poderemos ir ao mercado, iremos trabalhar sempre com parceiros, porque pela escala que temos e pela especificidade das necessidades, o que faz sentido é trabalhar com parceiros e não fazermos esse recrutamento diretamente, faz-nos todo o sentido, no fundo, fazermos o outsourcing em parceiros em quem confiamos quando necessário. Muito bem. Muito obrigado. Nuno. Bom, se calhar começar por dizer que a PwC tem uma particularidade, que é, nós somos uma empresa, pelo nosso modelo de negócio, recruta muito na base, ou seja, recrutamos todos os anos muitos recém-licenciados ou pessoas com mestrados para a nossa entrada para a formação, ou seja, nós somos uma empresa formadora na nossa essência. E só para ter uma ideia, nós anualmente recrutamos à volta das 200 pessoas só para este patamar de new joiners que temos, e que no final do dia acaba por ir alimentando, um bocadinho à semelhança daquilo que a Maria estava a dizer, aquilo que é a nossa empresa, ou seja, são carreiras que nós temos muito bem estruturadas, ou seja, o nosso desenvolvimento interno as carreiras estão bem definidas. Estamos a falar de empresas que têm, todos os anos, as pessoas são avaliadas de uma forma muito objetiva, têm decisões com impacto na sua carreira, seja na sua progressão, na sua promoção e no seu percurso dentro da organização, e isso faz com que também que a própria carreira seja acelerada, ou seja, pelo aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós fazemos, pelas experiências que temos, o nosso negócio faz com que as carreiras sejam muito aceleradas, e é fácil
vermos pessoas muito jovens a assumir papéis de management e dentro da organização. Isto para dizer o quê? Para dizer que a nossa essência também é de crescimento interno e de promoção interna dentro da organização. Obviamente nós também temos rotação de pessoas e eu diria que nessa vertente nós temos recrutamento de pessoas sem experiência e pessoas com experiência, ou seja, os new joiners serão os recrutamentos sem experiência e aí nós temos um processo muito orientado para aquilo que é um processo clássico de recrutamento. Temos aquelas fases de triagem curricular, entrevistas, testes de aptidão, que hoje em dia obviamente já são feitos de forma gamificada, mobile, já não são aquelas coisas de fazer testes como se calhar há uns anos atrás se faziam. Temos dinâmicas de grupo, que hoje em dia passam por dinâmicas de grupo em realidade aumentada, que inclusivamente já conseguimos fazer dinâmicas de grupo em realidade aumentada, mas fora daquilo que é o formato presencial, ou seja, já temos realidade aumentada virtualmente, ou seja, uma coisa assim, fora daquilo que é o padrão, mas para chegarmos depois à entrevista final e a uma proposta. Isto é um modelo clássico aos business case e que temos, e que de certa forma o objetivo é criar uma experiência também do lado do candidato que seja enriquecedora e que de certa forma lhes traga algo positivo. Só para vos dar uma noção do que é que eu estou a dizer, nós amanhã e no sábado vamos ter um evento de recrutamento com cerca de 110, 120 candidatos que já estão previamente, que já passaram por uma série de fases, que vêm de muitos milhares de candidatos e que vão ter, para além do processo normal de recrutamento, vão ter a oportunidade de ouvir speakers, de ouvirem falar pessoas da empresa para perceberem o que é que se faz aqui na PwC. Tudo isso que nós queremos transformar numa boa experiência para eles, independentemente de ficarem na PwC ou de irem para o mercado de trabalho. O que nos interessa é que as pessoas tenham uma boa experiência de recrutamento e que quando vão para outro processo de recrutamento, digam, ok, olha, este processo de recrutamento é bom, o da PwC tinha características também muito positivas e que possam fazer essa distinção. Essa é uma parte quase de responsabilidade. Quando nós entramos nos recrutamentos das pessoas com experiência, obviamente que é por duas razões. Ou porque as nossas áreas estão a crescer e precisamos de novos recursos, ou porque estamos a fazer colmatação de vagas de pessoas que saíram. E aí eu diria que o mercado é o nosso mundo, na realidade. Em alguns casos, pelas particularidades da nossa área de negócio, a experiência é muito centrada em áreas ou empresas semelhantes à nossa, pela tipologia de conhecimento que é necessário e tudo mais, mas aquilo que eu vos posso dizer é que, claramente, o mercado está a abrir na vertente tecnológica, então aquilo que eu vos posso dizer é que ofertas nessa área, para quem tenha formação na vertente tecnológica, tem imensas hipóteses de trabalhar, eu diria que em qualquer lado, mas na PwC garantidamente. E para vos dar uma noção do número, ainda ontem estive a mexer nesses números, nós temos em pipeline, contando com esses nossos new joiners, possivelmente a esta data mais de 300 possibilidades para a entrada na PwC. Ou seja, entre os nossos new joiners, que serão por volta dos 200, quer dizer que temos cerca de 100 vagas, mais de 100 vagas, para profissionais com experiência, uns com mais ou menos experiência em diversas áreas, algumas muito específicas, com conhecimentos muito detalhados de algumas áreas. Sei lá, eu estou aqui a pensar na área financeira, em certificações muito específicas, mas também temos em áreas mais generalistas e mais tradicionais, nas áreas de suporte, na área financeira, na vertente, nos recursos humanos neste momento, por exemplo, estamos à procura de recruiters para a área da IT. Para vos dar um exemplo, ou seja, temos muitas vagas diferentes neste momento e muitas oportunidades. Muito bem, muito obrigado. Ficámos assim com uma perspectiva sobre a Unilever e sobre a PwC. Claro que estamos a falar de perfis muito
muito característicos, seja pela sua vertente de especialidade, seja pela sua vertente de tecnologia, digamos, ainda mais específica, ou seja pela sua juventude, quando estamos a falar de trainees ou de new joiners, no caso da PwC, mas é interessante, portanto, olharmos para isto. Percebemos também que uma empresa como a Unilever, que tem um modelo muito tradicional de recrutamento, está a pensar em inovar, em mudar a sua estratégia, tudo isso, e isso é uma coisa, não diria disruptiva, mas uma coisa que é suficientemente diferente para merecer a nossa atenção, também é interessante, e aproveitamos o balanço disto para passar para perguntas da audiência que já nos começaram a chegar e já agora pedimos ou desafiamos quem está a ouvir para não ter receio, por favor, para fazer as perguntas que entender. As perguntas podem ter nome, podem ser anónimas, é como entenderem. Nós estamos aqui numa casa de amigos com amigos. Primeira pergunta, as primeiras perguntas é do Luís Barbosa. O Luís Barbosa é, entre outras coisas, um dos colaboradores da Parsight, é um Senior Career Advisor, e eu vou passar a ler a pergunta do Luís. Gostaria muito de saudar os nossos oradores e agradecer a partilha e de vos perguntar se vos parece que em Portugal fazemos o suficiente para combater o chamado etarismo. Ok, nós estamos aqui perante um tema difícil, mas estes fóruns são para isso. O etarismo, para quem ainda não ouviu a expressão, naturalmente tem a ver com a discriminação com base na idade, um fenómeno que em Portugal é bastante visível. A Unilever e a PwC talvez não sejam as empresas mais adequadas porque têm modelos que apostam muito no recrutamento de jovens e isso é estratégico. Mas os seus responsáveis também são responsáveis pelo resto da organização e também terão pensamento sobre estes temas, independentemente até da sua própria empresa. E, portanto, aqui o desafio do Luís, provavelmente, a pergunta foi em aberto, não foi se a Unilever ou a PwC, foi: será que em Portugal estamos a fazer alguma coisa relativamente a um tema que, de facto, preocupa muita gente? Posso começar? Nuno, obrigado. Então, se calhar, esse é um tema que é algo que me interessa bastante, porque quando nós olhamos para o nosso futuro e do ponto de vista do mercado de trabalho, nós podemos ver o mercado de trabalho numa perspectiva a curto prazo, não é? Ou seja, podemos analisar o mercado de trabalho a nível nacional ou até de uma perspectiva global. Eu gosto sempre de começar muito do macro e depois eventualmente aprofundar nas situações mais específicas. Mas aquilo que eu vos posso dizer é que acho que não está a ser feito ainda o trabalho que deveria ser feito nessa vertente, sinceramente. Acho que muitas das vezes se estão a desperdiçar recursos bastante valiosos, precisamente porque se considera que as pessoas, e falando de uma forma muito aberta, que as pessoas já não têm idade para determinados desafios, quando na realidade, se nós formos para outras culturas, é precisamente o inverso, ou seja, as pessoas com mais experiência são aproveitadas precisamente pela sua experiência e por tentarem aproveitar aquilo que é o know-how adquirido para formar outras pessoas. Mas eu diria que isto aqui é mais abrangente. Quando nós olhamos para a frente, para o futuro, aquilo que nós vemos é uma situação em que nós vamos ter mais pessoas, e mesmo a nível europeu, vamos ter mais pessoas com mais idade do que pessoas novas. Não é? E das duas, uma. Ou nós vamos começar a prolongar as carreiras das pessoas e dar-lhes oportunidades diferentes e a garantir que esse mercado existe, ou então nós vamos ter um problema de escassez de recursos ainda pior que aquele que já começa a existir atualmente. Ou temos que começar a importar, obviamente também é uma das soluções possíveis dentro destes panoramas mais globais, começar a importar recursos para a Europa, para os Estados Unidos, recursos de outras regiões do globo, onde as taxas de natalidade sejam maiores, porque a nível demográfico isso já tem impacto ao nível europeu. Se nós olharmos para Portugal, nós sabemos que Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa, e isso quer dizer que nós temos mais pessoas com mais idade do que pessoas jovens. Se nós não estamos a aproveitar esse ativo que existe no nosso país,
de alguma forma nós estamos a desperdiçar talento e no final do dia é isso que está, de certa forma, a acontecer em Portugal. E só para terminar e para passar a palavra à Maria, deixar-vos aqui uma nota de algo que eu acho que muitas vezes nós não pensamos, mas que faz toda a diferença. Quando nós olhamos mesmo para organizações com perfis mais jovens, como a PwC, em que a média de idades é de 30 anos, 30, 31 anos, e que obviamente nós temos pessoas com mais idade do que os 31 anos e que fizeram a sua carreira toda dentro da PwC e que entraram como new joiners e que hoje em dia são responsáveis da organização e tiveram essas carreiras, nós olhamos muitas das vezes, isto aqui é uma perspectiva até interessante do ponto de vista de gestão, para como é que nós conseguimos equilibrar, isto vai acontecer cada vez mais no futuro, diferentes tipos de gerações dentro da mesma organização. E nós, por exemplo, na PwC, nós conseguimos ter cerca de 5 gerações atualmente dentro da mesma organização. E como é que nós conciliamos essa forma de estar diferente, não é melhor nem pior, é diferente, e como é que nós conseguimos aproveitar o melhor dos dois mundos? E há um exemplo disto que é fabuloso, que é quando nós temos um problema à nossa frente, aquilo que acontece quando alguém sem experiência vai ver aquele problema pela primeira vez, vai olhar para o problema, aquilo que nós dizemos que é a primeira first solution, né? Ou seja, vai ver a primeira abordagem e se calhar vai criar uma solução ou vai haver uma solução para o problema completamente diferente daquela que já existe na organização para o mesmo problema. Porquê? Porque não tem a experiência e vai ver o problema possivelmente de ângulos diferentes que quem já está na empresa possivelmente não vê, não é? Porque já está a fazer as coisas de uma determinada maneira. E quem está na organização, quando alguém lhe apresenta uma solução para o problema que seja fora daquilo que é o seu padrão normal, possivelmente aquilo que vai fazer é desconfiar daquilo que é essa solução. Porquê? Precisamente porque a sua experiência lhe diz, olha, isto resulta, não é? Ou seja, já conheço qual é o problema, conheço a solução e sei o que é que isto vai dar origem. Por isso, agora imaginem o potencial que é se as organizações conseguirem, de alguma maneira, criar esta dinâmica de experiência com a inovação de quem vê os problemas pela primeira vez e consiga detalhar isto e de uma forma até cultural, tirar o potencial destas duas situações, não é? Ou seja, acaba por ser algo que poderá aproveitar, que se poderá aproveitar para dar oportunidades a pessoas com mais idade e que têm muito valor acrescentado, para já os mais novos também a terem um papel diferenciador na organização. Muito obrigado, Nuno. Eu não podia concordar mais com o Nuno do que acho que se faz realmente muito pouco. Acho que, efetivamente, organizações como as nossas, de um ponto de vista lato, podem não ser o melhor exemplo, no ponto de vista de recrutamento. No entanto, como o Nuno dizia bem, temos muitas pessoas dentro da organização com mais idade e, na realidade, a nossa média de idades é superior àquela que a PwC tem. E temos aqui, de alguma forma, uma combinação de gerações e acho que é um desafio muito grande das organizações ver como é que pode fazer essa confluência do impacto de cada um deles. Nós temos uma experiência muito interessante de uma pessoa que foi líder durante muitos anos da organização, que já tem mais de 60 anos e que só agora é que vai sair da organização quando tipicamente as pessoas saem aos 57, 58 anos. E esta líder, enfim, pelas suas características e por um conjunto de outras razões, foi ficando e só agora é que vai sair da empresa, mas com ainda muito para dar, muita energia para dar às outras pessoas e muito para ensinar. E, portanto, estamos a estudar um modelo de como é que ela poderá continuar, eventualmente, a contribuir para a organização e para outras pessoas fora, através de programas de coaching e de mentoring, que acho que é muito uma das áreas onde as pessoas, a partir de determinada altura da vida, podem continuar a contribuir ativamente para as carreiras de outras pessoas, para o desenvolvimento de outras pessoas, porque têm muito a ensinar, quer de um ponto de vista de liderança, quer de um ponto de vista de experiência concreta de gestão de negócios, etc. Eu acho que, complementando o que eu não estava a dizer da evolução demográfica, as pessoas, além da população ir envelhecer, vão viver muito mais anos com mais qualidade de vida. E vai ser impensável, se nós nos pusermos nesse mesmo lugar, que será o nosso com certeza, imaginar que vamos ficar 20 ou 30 anos sem trabalhar. Os últimos 20 anos das nossas vidas sem trabalhar, ou 30, se vivermos até aos 90 anos e pararmos de trabalhar até aos 60, porque vamos ter mais qualidade de vida. Portanto, eu acho que é um trabalho conjunto
das organizações e obviamente terá que ser do Estado, mas acho que em primeiro lugar é preciso criar o awareness e o entendimento da sociedade sobre o tema, para que as coisas possam mudar. E acho que as empresas, obviamente, até de um ponto de vista da sua responsabilidade social, têm um papel ativo a desenvolver. Eu espero e acredito que com novos modelos de trabalho também seja mais fácil fazer esta confluência, e acho que de um ponto de vista da segurança social também vai ter que existir algum trabalho, porque também não vai existir com certeza capacidade para pagar reformas a toda esta população mais envelhecida que não vai trabalhar. Portanto, eu acho que existe aqui um grande trabalho a ser feito, e onde as organizações têm um papel a desempenhar, e espero que novos modelos de trabalho sejam um incentivo a que se possa assegurar esta confluência de gerações nas organizações. Muito bem, muito obrigado. É apenas só 2 notas sobre estes temas. Eu na semana passada tive o prazer de representar a Parsight numa conferência no Porto, chamado Career Summit, onde fui orador, e onde falaram pessoas, inclusive da Organização Mundial do Trabalho. Portanto, estamos a falar de pessoas que estudam estas coisas. Realmente a complexidade da tarefa e a interligação de múltiplas dimensões, que só se forem combinadas é que podem dar resultado, é imensa. Portanto, é um tema que nos vai ocupar seguramente nos próximos anos, nas próximas décadas, porque tudo isto depois tem a ver com a sustentabilidade do nosso modo de vida, porque é impossível termos uma democracia, por exemplo, se nós tivermos problemas sérios na forma como tudo isto se encaixa. Quer dizer, é completamente... Toda a gente sabe que há um nível de desemprego a partir do qual o sistema está em causa. Por exemplo, estou apenas a dizer uma coisa, enfim, que é mais da ciência política, mas que é um facto. Portanto, é de facto um tema importante. De um lado mais positivo, só uma pequena nota, acabou de nascer uma nova fundação em Portugal, que vai ser lançada no início de novembro, de dezembro, que é exatamente para pessoas que aos 50 e tal anos queiram recomeçar a sua carreira. Esta fundação chama-se De Novo e ainda hoje estive a falar com os seus promotores e, portanto, vale a pena manter debaixo do olho. E é curioso porque tem o formato jurídico de fundação. Portanto, não é uma empresa tipo a Parsight, não é uma empresa de recrutamento, é uma empresa que vai tentar, que, através de várias formas, que a sociedade civil se preocupe um bocadinho mais com estas coisas, eventualmente trazendo alguns empresários e alguns executivos para esta agenda, de modo a que possam também abrir as suas organizações a este tipo de coisas. Porque fica já aqui o repto à PwC e à Unilever. Enfim, eu não tenho nada a ver já agora com esta organização, fica a declaração de não interesse, mas tenho tudo a ver como cidadão. Portanto, é só esta nota. Nós vamos passar para mais perguntas, estão a chover, e vamos fazer uma coisa, que é como não podemos estar sempre a responder os dois às perguntas, vão ter que, de certa maneira, confiar no meu critério, embora haja pessoas que já estão a direcionar as perguntas para a Maria e para o Nuno, que é curioso. Esta pergunta é para a Maria, esta é para o Nuno. Portanto, eu vou continuar, ou vou passar então a pergunta. Ora bem, esta pergunta é para a Maria. É feita pelo Ricardo. Alô, Ricardo Santana. Estimada Maria, muito obrigado pela oportunidade. Agradeceria ouvir os seus comentários sobre o atual papel das áreas de suporte, exemplo, RH, finanças, tendo em vista o foco, otimização de custos e padronização de processos, muitas vezes através da implementação de centros de serviços compartilhados ou partilhados. Como reter profissionais séniores dessas áreas e manter um certo equilíbrio interno entre operacionalização de atividades e suporte a assuntos estratégicos. Ricardo Fontes Santana. Portanto, no fundo, é um bocadinho isso, que é, será que vai ser tudo em outsourcing, tudo uma lógica de processos, feito com jovens e pessoas com pouca qualificação? Então, e quem é que trata dos temas estratégicos que são necessários nestas áreas? Como é que isto... Não sei. Olha, espero que seja esta, Ricardo, o espírito da sua pergunta, portanto... Bom, Ricardo, em primeiro lugar, muito obrigada pela pergunta. Efetivamente é um tema super quente do momento e um tema muito em cima da mesa e com muitas ideias diferentes. Acho que cada liderança tem a sua ideia de como é que as coisas podem funcionar melhor ou pior.
eu acredito num equilíbrio entre ambos os lados. Acho que não pode ser nem tudo outsourcing, mas provavelmente também não vai poder ser tudo insourcing. Acho que as organizações vão ter que fazer escolhas, porque vão ter que se focar cada vez mais naquilo que é essencial e diferenciador, no sentido, aquilo que realmente fica melhor feito e é melhor feito através de recursos internos, e nesses vão ter que investir, e vão ter que investir bem em recursos séniores e estratégicos, e em outras áreas onde não é a sua expertise, eventualmente vão ter que considerar a oportunidade de fazer outsourcing desses mesmos processos e sistemas para conseguirem ter um melhor resultado e output e conseguirem um equilíbrio entre aqueles que são os custos. Isso não significa as pessoas desaparecerem, não significa perder-se a qualidade das pessoas, porque mesmo em situações em que se fazem outsourcing de processos e de sistemas, no seio das organizações que fazem esse mesmo outsourcing, têm que existir pessoas bastante qualificadas que saibam fazer a ponte entre as necessidades da organização e aquilo que as empresas de outsourcing entregam. Eu acho que vai haver um aumento na especialização, no sentido de pessoas com capacidade e competência técnica para determinado tipo de funções, que vai exigir que sejam cada vez mais qualificadas. Por outro lado, aquelas funções ditas menos qualificadas vai-se, se calhar, tornar menos relevante que estejam ou não estejam no seio das organizações. Mas depois existem muitas outras razões que podem levar a que as empresas tomem ou não tomem essas decisões, porque não estamos sempre, e estão só a falar de eficácia ou eficiência financeira, mas estamos também a falar de questões de responsabilidade social, de cultura, de valores, etc., que ajudam, de alguma forma, a balancear e equilibrar as decisões. Posso falar da experiência global da Unilever, portanto, como vos disse há pouco, a Unilever em Portugal tem tudo in-source, portanto, é tudo processos internos. A Unilever, a nível global, já desde há alguns anos que tem feito um processo de migração para outsourcing nessas áreas e atualmente está a trabalhar na centralização dos processos administrativos, financeiros e de recursos humanos em centros de excelência que estão alojados, digamos, em países ou na Europa de Leste ou na Índia. Este é um processo que não afeta organizações só como a Unilever, afeta muitas outras empresas e é uma medida que tem vindo a ser tomada acima de tudo por questões de eficiência operacional e eficiência de custos. Em Portugal essa ainda não é essa a nossa realidade. Nós, como somos uma joint venture, tomamos as decisões que são melhores para o negócio a nível local, que nem sempre são necessariamente 100% alinhadas com as decisões globais. Eu acredito que no futuro vai existir um balanceamento e acho que o balanceamento depende sempre de 3 dimensões: a questão financeira, a questão dos valores e da responsabilidade da organização e a questão da capacidade de atração, de retenção e também do desenvolvimento de carreiras de pessoas com determinado tipo de perfis mais específicos. Não sei se respondi à sua questão, Ricardo. Ele não vai dizer nada, mas em nome dele, eu acho que sim. Acho que no fundo a pergunta é exatamente essa, que é: nós não podemos ter apenas pessoas a executar, porque são tarefas às vezes de complexidade e de impacto. Talvez a Maria tenha introduzido um tema importante, que é: há lugares com senioridade que eventualmente alguns ficarão nas empresas, outros serão transitados para os prestadores de serviço, e que esse tipo de empregador é uma coisa que antigamente não se colocava, digamos assim, não era uma coisa muito comum, mas hoje, até para clientes nossos, às vezes aqui na casa chamamos a atenção para isso. Se quiserem ter uma ideia, está aqui talvez o Nuno saiba mais do que eu sobre isto, mas aqui há uns 2 anos atrás nós fizemos um levantamento na Upperside de quantos centros de serviços partilhados haviam em Portugal, de empresas estrangeiras. Nós não estamos a falar dos centros da Sonai, dos centros da Jerónimo Martins, estamos a falar de empresas estrangeiras. Há 2 anos atrás havia mais de 100. E às vezes nós não temos noção disso. E as pessoas andam à procura de emprego e andam à procura de oportunidades e esquecem-se de segmentos inteiros. É apenas uma nota que acho que complementa. Continuando. E acho que é, sem dúvida, desculpem acrescentando, uma oportunidade do ponto de vista de recrutamento e de novas funções que está a crescer no mercado e que, se for dentro de organizações onde não são funções core, podem tender a desaparecer ou não se justificarem a 100%, e se for no seio de uma organização de centro de excelência, existe a oportunidade de partilha dos recursos até dentro de as empresas que contratam esse serviço de outsourcing e de justificar recursos que de outra forma a 100% não são justificados. Exatamente. Portanto, fica esta pista para as senhoras e os senhores que estão a ouvir-nos. Pergunta para o Nuno Simões,
Está há perguntas que são muito específicas, eu diria quase técnicas, mas vou passar a ler a pergunta. Quando saem colaboradores, fazem alguma entrevista de saída para perceber o que leva a sair de uma empresa como a PwC? É esta a pergunta. Sim, e a resposta é sim. Nós fazemos sempre, ou melhor, vou colocar a questão de outra maneira. Nós fazemos, em primeiro lugar, lançamos sempre que alguém sai um questionário, ou seja, um link para um questionário antes da pessoa sair, para preencher um questionário que tem várias questões e diferentes tipologias de acordo com aquilo também que nós achamos poderá ser importante, ou seja, obviamente tudo isto é facultativo e o questionário, para todos os efeitos, é anónimo, ou seja, é enviado, mas depois nós não sabemos quem é que respondeu àquela situação, e depois temos sim uma entrevista de saída também, que se a pessoa tiver disponibilidade, e eu posso-vos dizer que praticamente a totalidade das pessoas tem essa disponibilidade para falar quando sai, onde nós claramente tentamos perceber, por um lado, as razões da saída, por outro, se nós podemos mudar alguma coisa, ou se nós poderíamos ter feito alguma coisa para ter impedido essa saída. Mediante um bocadinho, às vezes, no questionário nós temos razões mais tipificadas, mas outra coisa é quando nós falamos com as pessoas, conseguimos ir um bocadinho mais ao detalhe e tentar perceber concretamente o que é que leva a pessoa a tomar a decisão para sair e obviamente, depois perguntar à pessoa, uma das coisas também que nós fazemos é perguntar à pessoa, ok, então, se por alguma razão pudesses mudar alguma coisa dentro da organização, o que é que no teu entendimento nós deveríamos mudar? E basicamente essa informação é recolhida, nós depois trabalhamos, mais uma vez estamos a falar de informação que é tratada exclusivamente pelos recursos humanos, os questionários são informação mais genérica, essa sim pode ser trabalhada em termos de report, e ali surgem muitas vezes uma série de ideias ou uma série de tópicos que alguns deles até já estão na nossa cabeça, que têm que ser trabalhados, mas nós começamos a perceber, ok, existe aqui um padrão. E quando existe um padrão, então alguma coisa tem que ser feita rapidamente e tem que se tomar ações. E noutras situações é mesmo tentar perceber, ok, se estas pessoas estão-nos a dizer isto neste momento, se calhar é importante mesmo nós termos consciência que a empresa tem que pensar mais à frente e então alterar. E depois serve também para uma coisa muito, muito positiva, que nós temos sentido ultimamente, que é, nós temos pessoas que vão embora, mas temos tido pessoas que voltam. E isso também mantém algum contacto. Também uma das coisas que nós tentamos é cada vez mais manter algum contacto com os nossos alumni, com as pessoas que já saíram da empresa, porque achamos que, independentemente das pessoas terem tomado uma decisão de terem saído da empresa, que devemos manter o contacto com elas e que a relação deve ser positiva. Muito obrigado, Nuno. Já agora esta questão foi colocada pela Luísa Campos Lopes, a quem agradeço a pergunta. Ora bem, continuando, pergunta o Simão Correia. Caro João, além de saudar os oradores e de agradecer os conteúdos vertidos, gostava de perguntar a ambos, neste caso é mesmo a ambos. Poderão profissionais de carreiras divergentes, ou seja, cross-sector, ser considerados ativos para as organizações? Poderão constituir experiências contrastantes válidas para o desenvolvimento de quaisquer organizações? Se sim, de quais? Portanto, basicamente isto tem a ver com um tema que também se nota muito em Portugal, que é, e quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isto, que é uma espécie de conservadorismo muito forte no recrutamento. E, na verdade, o que a pergunta nos diz é, em que circunstâncias, qual é a vossa opinião sobre o valor acrescentado que profissionais oriundos de outras realidades trazem, aportam às organizações? E como é que as vossas organizações veem isso e o que é que se pode fazer relativamente a isso, caso acreditem nisso, não é? Porque também pode acontecer que, como profissionais, tenham uma opinião. Não acredito nisso. Penso que é esta, Simão, a sua pergunta. Muito obrigado. Maria. Bom, acho que provavelmente é um caminho menos óbvio e se calhar mais difícil.
quando se trata de processos de recrutamento ou de conseguir sucesso neles. No entanto, se olharmos pela perspectiva, e acho que depende muito daquilo que o recrutador está à procura, não é? Portanto, de um ponto de vista de skills e daquilo que a experiência pode aportar, podem existir mais-valias nas diferentes experiências que o candidato efetivamente teve. Mas acho que depende muito daquilo que o recrutador tiver à procura e da função para a qual a pessoa estiver a ser recrutada. Como disse, acho que provavelmente é um caminho menos linear, menos óbvio, mas dependendo daquilo que for a experiência da pessoa, isso pode não deixar de aportar algum valor para aquela que é a necessidade. Especialmente quando estamos a falar de um contexto hoje em dia onde se procuram experiências diferentes, skills diferentes, acho que só falando um bocadinho em mais detalhe. Portanto, eu não sou agnóstica a que possa fazer sentido, mas acho que depende muito daquilo que se está à procura. Pode acrescentar valor, que, aliás, como vimos hoje, acrescenta valor, acrescenta muito valor fazer uma carreira onde se salta de setor, ainda que dentro da mesma área funcional, onde se vai mudando de setor, se não é saltar, mudar de setor, pode acrescentar valor na experiência desse candidato, o conjunto de experiências que conseguiu ir colecionando, desde que com isso possa aportar valor àquela que é a função para a qual está a ser recrutada ou o perfil para o qual está a ser recrutada. No fundo, antes de passar ao Nuno, penso que se bem percebi o que a Maria está a dizer a diferença per si não é necessariamente um ativo, a diferença relevante e demonstravelmente relevante pode ser. Ou seja, tem que ser, cada caso tem que ser percebido e tem que se perceber que ir de um setor ou de uma área funcional para outra, sem qualquer relação, dificilmente será uma tese que colhe, mas se conseguirmos demonstrar que a nossa relevância, porque tivemos contacto com realidades parecidas, embora em contextos diferentes, com skills que são muito importantes no outro setor e que podem vir a ser importantes neste novo setor, etc., que eventualmente podemos ter mais sucesso. Penso que é isso, Maria, que... É isso. E acho que, complementando o que o João estava a dizer, acho que um processo e uma pessoa que esteja nesse tipo de situação, acho que quanto melhor preparar o processo e a sua candidatura, mais vai conseguir que faça sentido para o recrutador que está do lado de lá, considerar o perfil e achar que ele é relevante. No fundo... Depois, obviamente, a pessoa está disponível para a curva de aprendizagem, que é necessária quando se fazem mudanças. Mas, no fundo, a Maria está a introduzir um tema interessante, que é, nesta situação, a demonstração da tese é crítica. Ou seja, não estejamos à espera que seja o próprio recrutador a encontrar os pontos que existam. Certo? Sem dúvida. Nunca nos devemos esquecer que os donos da nossa carreira somos nós próprios. E se não formos nós a fazer por nós, ninguém vai fazer. Muito obrigado. Isto parecia aquele anúncio de se eu não gostar de mim, quem gostará? Quem gostará. Muito obrigado, Maria. Nuno? Não, acho que vocês já mencionaram os aspectos mais relevantes. Só fazer aqui um pequeno resumo, que é mesmo isso. Ou seja, na realidade, cada caso deverá ser tratado como um caso individual. Obviamente que a questão que a Maria mencionou das pessoas terem que fazer essa curva de aprendizagem, ou estarem dispostas a ter essa curva de aprendizagem e eventualmente se calhar um passo atrás para depois poderem solidificar e mudar, fazer essa mudança. E também aquilo que o João disse, que também é muito, muito, muito relevante, que nós temos que fazer essa junção e fazer esses pontos de ligação depois para com os recrutadores e fazer, ou seja, perceber quais são as nossas mais-valias para haver aqui uma troca e de certa forma sermos nós os impulsionadores dessa alteração e demonstrar que estamos convictos que essa alteração é importante. Deixa-me só dizer que, independentemente disto que eu acabei de dizer, cada vez mais aquilo que está a acontecer no mercado, pelo menos na nossa área, na área da consultoria, é que, pela escassez de algum tipo de recursos, está cada vez mais a existir, então na área de IT, a questão da reconversão é uma coisa por demais conhecida, que é, se nós tivermos à procura de pessoas para a área de tecnológica, qual é a primeira fonte? Ok, pessoas da área de sistemas de informação, para aí fora. A questão é que não existem pessoas da área de sistemas de informação suficientes para as vagas que nós temos no mercado de uma maneira geral. Então, o que é que está a acontecer cada vez mais? São pessoas
primeira instância, eram pessoas de engenharia mecânica, de engenharias mais tradicionais, que não tinham uma relação direta com a área de sistemas de informação, que fizeram essa passagem. Hoje em dia já começam a existir, inclusivamente, pessoas de áreas de business, como nós dizemos, de gestão, de economia, que depois têm algumas skills para além daquilo que é o seu background académico, mas que potenciam essas alterações. E hoje em dia nós já estamos a falar de coisas como low code, que não é preciso a pessoa saber a essência da programação, mas se tiver um raciocínio lógico, tiver uma boa formação, vai conseguir fazer esse caminho e eventualmente ser alguém que trabalha na área de tecnologia. Isto são pequenas demonstrações de que isso é possível. Mas também é possível outras coisas, que é alguém que tirou a enfermagem e que tem um mestrado em gestão, entrar e ser consultor fiscal. Isso também é possível, ou seja, e no entanto, e não é menos, não será um profissional menor relativamente a outro que comece, se calhar, com uma área de formação mais tradicional. Acho que é importante fazer realmente essa ligação e as pessoas terem a noção que vão ter uma curva de aprendizagem, se calhar, um bocadinho mais demorada, só isso. Muito obrigado, um tema interessante, daria pano para mangas. Vamos continuar, muito obrigado. Pergunta enviada agora pelo Pedro Câmara. Olá Pedro, boa tarde. Penso que já não está connosco e deixou-nos a seguinte pergunta. Boa tarde, João. Começo por agradecer o convite e a partilha de conhecimentos que nos estão a facultar. Saúde dos oradores. Penso que ambos os convidados falaram nas alterações de perfis no recrutamento e na retenção de talento. Na vertente do recrutamento, importa perceber em que tipo de formação devemos investir, quando somos mais séniores, para nos podermos adaptar a essa mesma evolução. Quanto à retenção de talento, portanto, o segundo tema, que necessariamente terão de ter desenvolvimento para novos skills, pensam desenvolver ferramentas internas ou recorrer a entidades externas feitas à medida ou existentes no mercado? Muito obrigado. Portanto, no fundo, uma coisa é, como candidatos, já com alguma senioridade, não é? Devemos investir em que tipo de formação, atendendo a todas estas transformações que estamos a falar. Depois a outra pergunta, já visto, quanto à retenção de talento interno, certas conversões vão ser feitas usando que ferramentas para dotar a vossa força de trabalho de novos skills, para desenvolver ferramentas de trabalho diferentes, vai ser através de fontes internas ou vão recorrer ao mercado a especialistas. Muito obrigado. Se quiserem, eu posso começar por responder. Não sei se o João queria direcionar. Não, nada. Muito obrigado, Maria. Força. Portanto, eu acho que o upskilling e o reskilling, ou a reconversão das pessoas, é um tema que está em cima da mesa e acho que tanto é válido no seio das organizações e como é que nós vamos incentivar e investir e dar ferramentas às nossas forças de trabalho internas para que possam fazer também esse trabalho e também, obviamente, para quem está fora das organizações. Acho que quando falamos de novas skills para o futuro, estamos acima de tudo, e se quisermos apontar um determinado caminho, a falar das áreas tecnológicas. Obviamente não será só, mas será tudo o que está associado a isso e tudo o que está associado a novos modelos de negócio. E nesse âmbito posso dar um exemplo de uma coisa que temos feito agora na perspectiva interna e para responder à segunda parte da questão. Nós este ano pusemos à disposição de todos os colaboradores, e não foi só de colaboradores de uma determinada área, de uma determinada senioridade dentro da organização, mas de todos os colaboradores, uma certificação em e-commerce, em diferentes módulos, que está disponível a todos os colaboradores que assim o queiram fazer, quando poderia ser especificamente para as pessoas da área de vendas, tipicamente, não é? E essa certificação foi posta à disposição dos colaboradores numa perspectiva de upskilling e reskilling, também obviamente numa perspectiva de que se todos trabalhamos numa companhia de grande consumo, é importante que tenhamos algum conhecimento nessa área, naquilo que vão ser novos canais e novos modelos para o futuro, mas também, e daí a necessidade de ser uma certificação reconhecida externamente a nível internacional, que é de dar uma ferramenta adicional aos colaboradores, de que um dia mais tarde podem sair da organização, mas têm essa certificação que lhes foi dada pela empresa. E portanto, para esse efeito, recorremos a um prestador de serviços externos, que iremos sempre recorrer sempre que for necessário, porque se não temos as skills dentro, temos que de alguma forma trazer de fora e não somos especialistas em formação e em todas as áreas.
Obrigado, Maria. Interessante. Bom, no nosso caso, nós temos um programa que tem vindo a ser executado a nível mundial de upskilling, ou seja, houve um investimento enorme por parte da PwC a nível global nesta área, muito por aquilo que a Maria estava a dizer, ou seja, é uma responsabilidade, nós pensamos que é uma responsabilidade nossa enquanto organização de conseguir criar as oportunidades para que as pessoas evoluam e possam fazer a melhoria daquilo que são as suas skills face àquilo que se avizinha em termos futuros, seja na PwC, seja para estarem preparadas para o mercado de trabalho de uma maneira geral. E temos felizmente, nós temos pessoas internamente que podem fazer essa formação e esses projetos de mudança internamente. E posso-vos dizer que desde termos aceleradores digitais, pessoas que tiveram essa primeira formação de uma forma muito direcionada, que depois vão desmultiplicar isto em todas as outras pessoas, nós temos programas de aceleramento digital internos em que qualquer um de nós pode aprender a trabalhar em Power BI. Hoje em dia nós falava-se muito em Excel, hoje em dia nós já chamamos aquilo que são os Power Tools de tratamento de dados, que é o Power Query, coisas desse tipo, que são ferramentas que no nosso caso, no nosso setor, obviamente, que são importantes. O Power BI é mais uma perspectiva de demonstrar os dados e trabalhar a parte visual dos dados, ou Tableau, eventualmente pode ser também uma das opções. Ou seja, temos muitas ferramentas em que damos formação às pessoas, em que temos depois níveis de certificação para quem realmente queira ir mais a fundo nesses programas, e claramente, ou seja, cursos certificados, e que depois vamos tentando dinamizar com concursos internos, ou seja, como é que eu apliquei isto no meu trabalho de forma a acelerar ou de forma a simplificar a nossa vida, e depois tentamos transpor isto para outras áreas. Só para vocês terem uma noção, o que é que eu estou a querer dizer é, por exemplo, nós numa área, alguém ter construído, porque depois há vários níveis, né? Nós temos a fase de Power BI, é uma coisa para mim e para a minha área, se calhar trabalhar em robôs há de ser mais para as nossas áreas tecnológicas, mas o que é verdade é que, sabendo que noutras áreas estão a fazer robôs que para os nossos clientes, por exemplo, fazem as inscrições todas da Segurança Social de uma forma automática, eu posso ir até à área e dizer, olha, para a minha área de recursos humanos, isso era muito interessante. Será que dá para replicar do nosso lado? E isso é a cultura digital que nós queremos, ou seja, é como é que nós, com o conhecimento uns dos outros, partilhamos e depois conseguimos que a empresa, no seu todo, consiga evoluir também cada vez mais. Nuno, está-me a dar uma ideia. Eu, quando tenho uma ideia, preciso ter cuidado, porque sou daqueles que a concretiza, que é, vamos organizar tours para visitar certos centros de excelência, e eu acho que vamos todos para o ano visitar a PwC para ver como é que estas coisas estão organizadas. Eu terei todo o gosto, João, porque realmente é um projeto impactante. É engraçado, não é? E que, pronto, tem dado alguns frutos. Ainda vamos falar sobre isso. A Parside Tours. Bom, estamos quase nas 6h30, vamos continuar aqui com mais uma ou duas perguntas, vamos aproximar no final. A Inês Esteves, olá Inês, saúde também, faz aqui um grande contexto que eu vou sumarizar, dizendo assim, neste processo de grande transformação que todos vivemos, a Inês escreveu mais umas coisas, mas queria dizer isto, quais são as 5 competências que identificam como estratégicas desenvolver e integrar nas vossas equipas, por um lado, portanto, competências estratégicas ou novas competências estratégicas para as equipas, para as pessoas, e por outro lado, que novos perfis profissionais antecipam criar nas vossas organizações? Muito obrigado. Não sei se a Maria quer começar. Bom, então, muito rapidamente, isto é também um tema muito pertinente e que nós temos tentado nos últimos anos pensar nele e, obviamente, tendo em conta o contexto, aquilo também que é a ambição da empresa de uma forma global, o que é que nós temos feito, ou o que é que nós podemos fazer para isto que são as competências. As competências, na realidade,
vão variando, não é? E uma das coisas que nós nos apercebemos agora com a questão da pandemia é que há uma daquelas competências algumas competências que são muito, muito importantes, independentemente de tudo o resto. A questão de resolver problemas, a solução de problemas, é claramente um aspecto muito relevante, ou seja, do ponto de vista de skills. A questão da adaptabilidade, claramente, é uma das competências também que são muito importantes nas organizações. E do ponto de vista eu não vou muito entrar na questão da liderança e nesse tipo de coisas mais comuns, que obviamente são importantes, mas eu diria que dentro da liderança, a questão da maneira como nós conseguimos a proximidade às pessoas, ou seja, e que hoje em dia, com a questão do distanciamento, nós tivemos que ganhar proximidade, e isso acaba por ser quase uma coisa antagónica, não é? Ou seja, nós estávamos próximos das pessoas, mas se calhar durante a pandemia que tivemos mais distantes, acabámos por tentar garantir maior proximidade que aquela que nós tínhamos anteriormente, e isso é uma questão que está relacionada com a liderança, a parte da proximidade, e também a questão inspiracional. Eu acho que nós conseguirmos ter pessoas que, independentemente de poderem não estar a ocupar cargos tão cimeiros, mas consigam inspirar os outros de forma a levá-los a concretizar coisas, ou seja, a concretizar objetivos. A questão da orientação para os resultados, eu diria que acabava por concluir também estas 5. E na realidade, do ponto de vista das profissões do futuro, isto vai ser claramente uma mudança. Eu ainda há 2 dias atrás estive numa conferência de um professor que é o Arturo Bris, que escreveu um livro que se chama Flex or Fail, que tem a ver com a flexibilidade e com a questão das mudanças do nosso mundo, do ponto de vista do mercado de trabalho, e ele falava também nessa apresentação nas diferentes tipologias de trabalho, de modos de trabalho e de tipos de trabalho. E ele falava desde aquilo que ele chamava, e agora, desculpem a expressão, é em inglês, mas não me interpretem mal, mas foi as palavras que ele utilizou enquanto professor universitário, que eram os bullshit jobs, que no final do dia que são trabalhos que não trazem necessariamente valor acrescentado, mas que as organizações os têm, e depois existiam os outros trabalhos, isto para ser muito simplista, que realmente trazem valor acrescentado. Mas o mais interessante naquela exposição foi que, quando nós olhamos para a frente, e aquilo que a inteligência artificial nos vai permitir é precisamente a inteligência artificial colmatar precisamente os trabalhos que dão mais valor acrescentado e não os outros. Ou seja, por mais estranho que isto possa parecer nas nossas cabeças atualmente, aquilo que dizem as pessoas que andam a estudar estas coisas é que mais facilmente os trabalhos do futuro vão ser trabalhos que nos vão enriquecer possivelmente na parte pessoal, mas que podem não trazer tanto valor acrescentado para as empresas, e que as novas profissões certamente vão estar muito mais ligadas à maneira de trabalhar por conta própria, por trabalhar em vários sítios diferentes, e não aquele modelo tradicional de trabalhador por conta de outra, em que vai estar toda a vida numa empresa. E posso até acrescentar, uma das coisas que foi muito interessante nessa palestra foi na questão da monetização de alguns aspectos, como, por exemplo, fazer jogging e ganhar dinheiro com isso, que isso já acontece hoje em dia, porque nós estamos a vender os nossos dados, e a questão da venda dos dados e daquilo que nós fazemos e da quantificação da informação que nós conseguimos vender, por exemplo, vai ser uma das fontes de rendimento no futuro, embora isto nos pareça ainda uma coisa muito distante. Agora, desculpem, eu dispersei aqui um bocadinho, mas só para vocês perceberem, e a ideia que eu queria dar é que muitas das vezes nós olhamos para aquilo que é o nosso imediato, mas o futuro já está aqui tão perto, e a mudança vai ser muito grande. Aquilo que nós conhecemos como profissões mais tradicionais, possivelmente, mesmo a auditoria, por exemplo, se calhar estão a um passo de terem que ser transformadas e desaparecerem da maneira como nós as conhecemos, por exemplo. Obrigado, Nuno. Maria, alguma coisa assim a acrescentar fundamentalmente diferente? Não, eu acho que desculpa.
Não, achei que estava no mute. Não, eu concordo genericamente com tudo o que o Nuno disse. Acho que as lideranças são fundamentais. O papel da liderança sempre foi importante, mas neste momento assume uma dimensão ainda mais relevante nesta perspectiva da inspiração e esta questão que se fala muito dos líderes natos e de como é que as pessoas realmente conseguem levar as outras pessoas com elas. E acho que nunca o mundo exigiu esta necessidade das pessoas repensarem o que é a sua realidade e de aproveitarem esta oportunidade para se reinventarem com todas estas novas lógicas que surgem hoje em dia. Mas acho que eu concordo com tudo o que me disse e não tenho nada de muito diferenciador para acrescentar, acho que. Muito obrigado, Maria. Nós estamos já para além da hora. Eu vou pedir desculpa a algumas pessoas que fizeram perguntas que eu não vou colocar. Não é possível, temos sempre que fazer um bocadinho este papel um pouco ingrato. Mas há uma última pergunta de uma pessoa que está-nos a ouvir, que eu acho muito curiosa. É o António Garcia, que aproveito também para saudar. Olá, António, já não nos vemos há uns anos valentes, embora nos vamos acompanhando aqui por estes meios. E a pergunta é: boa tarde, João, parabéns por esta iniciativa. Gostava de colocar a seguinte questão. Neste ambiente de permanente evolução e num projeto de reconversão de um sénior, como é que estas empresas ou o mercado lidam em termos de recrutamento com a dualidade de, por um lado, ser um sénior, por outro lado, ter um perfil júnior na nova competência? É um tema interessante, que é, de facto, nós vamos ter que lidar com isto. O que é que vos ocorre dizer sobre esta interessante pergunta? Bom, eu acho que a pergunta, em primeiro lugar, é realmente muito interessante e é um paradigma. Acho que confesso que nunca tinha pensado sobre a pergunta nessa perspectiva antes. Eu acho que aquilo que vai ter que ser privilegiado não é a questão da idade ou da senioridade, mas sim cada vez mais o perfil das pessoas. E quando digo perfil, tanto é de um ponto de vista de que são as competências técnicas que pode aportar, mas também o perfil, porque eu acho que existe um estigma muito grande sobre a senioridade e sobre as pessoas que a partir de uma determinada idade já não têm capacidade de se adaptar, de se reinventar, e acho que não, tenho a certeza, porque existem estudos que dizem isso, isto não tem nada a ver com a idade ou com a geração, tem a ver com o perfil das pessoas. E acho que o paradigma tem que mudar para a questão do perfil, e perfil no sentido mais lato, da capacidade de adaptação, das suas competências, das suas soft skills, e também de o que é que as pessoas podem aportar nessa lógica das skills, mais das skills técnicas. Acho que obviamente que tem que existir disponibilidade de parte a parte, no sentido em que uma pessoa que entra, no fundo é como se estivesse a entrar no mercado de trabalho de novo, não é? Nesta perspectiva de que é júnior nessa mesma skill e, portanto, qual é que é o enquadramento que a organização lhe vai dar vai depender, acima de tudo, da função para a qual a pessoa se está a candidatar e não tanto da sua senioridade. Não sei se me consigo fazer entender no que estou a dizer, mas na perspectiva do que é que a pessoa procura quando vai para a empresa e o que é que espera que a empresa lhe possa também oferecer de volta, de um ponto de vista até do seu pacote de remuneração, que está associada à função que vai exercer, não aos anos de experiência, porque a skill para a qual se está a candidatar também é uma skill mais recente. Mas eu acredito, acima de tudo, que temos que nos focar nos perfis e não em questões de idade ou questões de senioridade, mas acima de tudo no que é que o perfil aporta como um todo. Bom, Maria, sem interromper e sem entrar em debate, porque não é o meu papel, a única coisa que acrescentaria é que é preciso que as empresas preparem culturalmente as suas equipas para essa convivência, ou seja, as tais 5 gerações, que se calhar não é preciso 5, mas bastam ser 3, e de repente nós temos uma equipa de programadores em que está o pai, o filho e o avô. E isto que nós estamos a brincar, daqui a 10 ou 20 anos pode acontecer. Portanto, há também este elemento, não é? De criar as condições para isto. E como a diferença aqui é que se calhar o filho ou o neto é que é o que tem mais expertise do que o avô ou do que o pai, que entretanto se reconverteram, efetivamente. Portanto, lá em casa manda o avô, depois do trabalho manda o neto, e o filho, pai, não manda em lado nenhum, anda sempre. Estou a brincar. Bom, Nuno, sobre este tema também. Assim, não, é curioso, assim, aquilo que vocês estão a dizer é basicamente aquilo que eu diria, na realidade. Eu acho que acima de tudo, nós temos de ter a capacidade, numa situação dessas, de ter, e aqui, perdoem-me, vou utilizar a expressão, a humildade para
perceber que, se calhar, por exemplo, o nosso posicionamento salarial não vai ser o mesmo, começando do zero em alguma coisa nova. Mas posso dizer que existem vários casos de sucesso e eu posso dizer que existiu há coisa de uns 2 ou 3 anos, uma série de sequências de coincidências que aconteceram e que deram origem a um caso de sucesso. Foi alguém que me abordou no LinkedIn e que me enviou uma mensagem a dizer que pronto, já tinha uma carreira grande, pá, se não estou em erro, mas não quero estar a mentir, mas se calhar de 15, 20 anos de trabalho, que entretanto, não sei, não me recordo se a empresa teve uma reestruturação, seja aquilo que for, mas pronto, o que é que aconteceu? A pessoa em questão foi fazer um curso de programação e pronto, tinha acabado o curso e estava a procurar uma oportunidade dentro da PwC. Nós somos uma empresa, como eu disse ao início, uma empresa formadora, mas por acaso, naquele momento, estava a assistir a entrada de uma nova área dentro da PwC, que estava à procura de recursos e que estavam dispostos a fazer essa reconversão, ou seja, também a disponibilizar tempo para ajudar pessoas a que pudessem entrar, ou seja, estava ali misturado as duas vontades, ou seja, por um lado, a pessoa que tinha feito esse trabalho procurar formação, por acaso até tinha ali umas notas e fez essa ligação que nós falávamos há pouco, já tinha trabalhado no passado em consultoria e fez essa ligação à PwC e a área estava disposta a ouvir aquela pessoa e a apostar nela. E o que é verdade é que isso aconteceu e a pessoa hoje em dia trabalha na PwC e obviamente espero que esteja feliz e continue feliz, pelo menos a última vez que falei com ela estava, mas isto para vos dar um exemplo que é possível. Obviamente, se calhar, a pessoa quando veio para a PwC não veio a ganhar aquilo que se calhar gostaria a ganhar no início, quando saiu da última experiência profissional. Mas isso é algo que também que obviamente é perceptível e que nós também não podemos estar, enquanto profissionais, a contar com isso. E já que estamos a falar disso, eu acho que isso é um tema que às vezes nós não falamos, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência. Às vezes é preciso mesmo dar um passinho atrás para depois dar 2 passos à frente. Certo, certo. Muito obrigado. Nuno e Maria, nós vamos ocupar os últimos 3 minutos antes das despedidas com uma pergunta sacramental, que acontece sempre nestas sessões. Quem é que vocês acham que vai ser campeão este ano? Estou a brincar. Qual é o melhor conselho de carreira que vocês podiam dar a quem nos ouve? Este é a sério. Achava que a do campeão é que era a sério. Bom, nesse caso, Maria, mas nesse caso já sabemos, não é? O bicampeonato está à porta. Está à porta, não é? Exatamente. Bom, Nuno, posso começar? Sim. Eu acho que não existe um conselho. Acho que existem um conjunto de coisas que ajudam e, portanto, eu vou partilhar aquelas que eu realmente acredito. A primeira delas, eu já disse há pouco, acho que a consciência de que somos nós que somos responsáveis pelas nossas vidas, como um todo, e também somos nós que somos responsáveis pelas nossas carreiras, não são as empresas onde trabalhamos, não são as pessoas que estão à nossa volta e que nos ajudam e colaboram connosco, somos nós que temos essa responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade, eu acredito que o autoconhecimento desempenha um papel extremamente importante, nós conhecermos e sabermos onde é que realmente somos bons, onde é que aportamos valor e quais é que também são as nossas limitações, porque acho que isso ajuda-nos a trazer muita perspectiva da realidade e a não nos defraudarmos com expectativas que podemos criar e que na realidade só nos tiram capacidade para seguir e andar em frente. Por outro lado, eu acho que a capacidade de nos reinventarmos constantemente e nesse aspecto termos consciência que a vida é uma aprendizagem contínua e que existem inúmeras oportunidades e inúmeras coisas que nós temos para aprender até ao fim das nossas vidas e não perdermos nunca foco disso. E por fim, a questão do networking, e acho que o networking assume um papel fundamental na perspectiva de que nós não fazemos nada sozinhos e isso é em todas as áreas, seja dentro da organização, seja fora da organização, é também uma área fundamental para nos ajudar a progredir nas nossas carreiras e idealmente se pudermos encontrar pessoas com quem nos identificamos e que nos desafiam e que nos ajudam
a seguir esse caminho, acho que nos devemos, de alguma forma, tentar agarrar a essas pessoas, porque temos muito a aprender com elas e elas podem-nos, obviamente, ajudar. Ótimos conselhos, muito obrigado. Eu diria, João, que quase nem precisava de dizer nada, porque na realidade a Maria disse aqui algumas coisas que eu acredito profundamente, e digo isto mesmo de uma forma mesmo muito sincera, Maria. Fico muito contente de ter ouvido o teu discurso, porque realmente demonstra que tens uma maturidade bastante grande, ou seja, é um elogio mesmo sincero que te faço, porque na realidade eu acredito mesmo nisso que tu disseste, ou seja, eu acho que claramente nós temos que perceber que o nosso destino, seja ele a nível pessoal e profissional, obviamente nós não dominamos toda a nossa envolvente, mas condicionamos aquilo que é a nossa vida e temos que acreditar nisso, ou seja, nós temos que acreditar que nós somos senhores da nossa vida e que as nossas opções condicionam, obviamente, o nosso futuro, com tudo aquilo que possa acontecer, mas temos que acreditar nisso. E se nós não fizermos essa leitura daquilo que é aquilo que nós somos fortes, uma das coisas que eu às vezes faço enquanto faço entrevistas, aquela história digam-me os pontos fortes e os pontos menos fortes, ou os pontos a melhorar, e quando me dizem, não, eu não sou muito bom a falar de mim, ou não, temos que ser. Nós somos aqueles que vivemos connosco próprios 24 horas por dia. Por isso, se nós não nos conhecemos minimamente, não são os outros que vão conhecer-nos, não é? Obviamente que isto é um aspecto fundamental para depois tudo aquilo que vai acontecer à nossa volta a seguir. Que é, se eu souber o que é que sou realmente bom, eu posso, obviamente, fazer com que as outras pessoas vejam isso mesmo e, eventualmente, algumas lacunas que eu tenha possam passar mais despercebidas e não sejam tão valorizadas ou tão reconhecidas. E na realidade, isto é tão importante e nós esquecemos de uma coisa tão simples que é como é que nós fazemos isto no nosso dia-a-dia. Claramente, perdemos algum tempo a pensar naquilo que são os nossos objetivos, naquilo que nós queremos e o que é que temos para fazer, ou o que é que temos que fazer para atingir esses objetivos. E mesmo que sejam passos pequenos, na realidade, cabe-nos a nós fazê-los. Nós não podemos estar à espera que sejam os outros a ajudarem-nos por si só, não podemos pedir às empresas por si só que nos resolvam todos os nossos problemas, temos que ser nós a lutar por eles. E na realidade, e só para terminar, porque eu acho que é mesmo muito relevante, até porque eu já tomei na minha vida profissional algumas decisões que não seriam seriam mais arriscadas, vamos chamar assim, e por isso falo nessa perspectiva, por isso não é um conselho, é simplesmente uma experiência, mas na realidade, por vezes, é mesmo isso, nós temos que sentir que a vida está nas nossas mãos e comandamos a nossa vida para depois conseguirmos ir para o nosso caminho fundamental. E nunca se esqueçam também, e outra coisa que tu mencionaste, Maria, que também que é fundamental, que é, se nós queremos ter o caminho, a nossa vida nas nossas mãos, nós temos de definir bem o nosso caminho. E nós não podemos pensar que, quando nós falamos em network, que quando nós precisamos de alguma coisa, que vamos ter com os outros e vamos pedir para nos ajudarem de uma forma direta. Muitas das vezes isso, infelizmente, não funciona. Por isso, a questão da networking, de nós podermos dar primeiro para ajudar genuinamente os outros, podermos contribuir para a melhoria dos outros, na realidade, mais cedo ou mais tarde, vai fazer com que, possivelmente, nós no futuro possamos ter uma série de oportunidades que, se calhar, de outra maneira não iríamos ter. Pronto, eu acredito mesmo nisso e agora, Maria, fico muito satisfeito de ver pessoas que pensam da maneira como tu pensas, porque realmente é uma mais-valia. Obrigada, muito obrigado. E retribuo também os cumprimentos e foi um gosto podermos estar juntos hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a ambos. A sessão prolongou-se um bocadinho mais, mas também quando elas são interessantes, dinâmicas, vivas, acho que é a própria medida do interesse que define se dura mais ou se dura menos. Portanto, agora sim, vamos terminar. Eu queria naturalmente agradecer em primeiro lugar à Maria e ao Nuno. Muito obrigado por terem aceito este convite. Foi um gosto para a Parsite. Foi a primeira de um conjunto de 8 sessões que nós vamos ter. Portanto, estamos a falar, como disse há pouco, 16 diretores de recursos humanos. Aproveito para dizer para quem esteve até agora a acompanhar-nos que daqui a um mês teremos a segunda sessão e desta vez vamos mergulhar na indústria financeira. Vamos ter
a diretora de Recursos Humanos do Banco Montepio e a diretora de Recursos Humanos da AGEAS, da seguradora, e, portanto, vamos conversar sobre banca e sobre seguros, no fundo, indústrias financeiras, o mesmo tipo de temas, enfim, tudo aquilo que hoje foi, e muito bem, abordado por estes dois ilustres oradores. E, quanto a nós, a Parsite, muito obrigado também a quem esteve quase estas 2 horas desse lado do ecrã a ouvir-nos. Nós continuaremos o nosso caminho, sempre numa lógica de criar valor. Naturalmente, trabalhamos, antes de mais, para os nossos clientes. Em segundo lugar, para a nossa comunidade, que é constituída por, um dia destes, 400 profissionais que passaram por aqui nos últimos 6 anos e meio. É notável, as coisas começam a ter massa crítica, mas também, em terceiro lugar, para o público em geral, porque achamos que uma empresa como a Parsite tem na sua missão alguns temas de responsabilidade que ultrapassam a dimensão de negócio em sentido estrito. Por isso, resolvemos abrir esta iniciativa àquelas pessoas, sejam poucas, muitas ou assim, que resolveram investir 2 horas para ouvir o Nuno e a Sara. Peço desculpa, e a Maria. Muito obrigado, tenham um resto de dia feliz e voltamos um dia destes a encontrar-nos. Muito obrigado.